esse painel, a minha entrada, pois não havia absolutamente nada em todas as paredes daquele recinto. Naquele instante havia um painel mais de 1 metro de comprimento, por uns 15 centímetros de largura, 4 ou 5 de espessura, com possivelmente uns 10 botões, mais talvez, vermelhos, ao correr do painel. Ela se dirigiu àquele painel e pressionou um daqueles botões e de lá tirou, fez uma pequena abertura e foram ejetadas 2 bisnagas, assim muito semelhantes àquelas bisnagas de doce que se encontram em supermercados, só com formatos diferentes, não assim empanzinadas como aquelas. Eram praticamente quadriculares, assim, parelhas. Uns 10 centímetros de comprimento, 9 ou 10, 5 ou 6 centímetros de largura, talvez menos, e 1 centímetro e um pouco de espessura. Retrocedeu, voltou até onde me encontrava, à minha frente, eu estava de pé, e ela pegou uma das bisnagas, puxou uma pequena lingueta e entregou uma bisnaga. Eu, naquele instante, ocorreu-me, inclusive, de que, como as bisnagas, depois de uso, deviam ir para o lixo, que eu devia dar um jeito de guardar as bisnagas como prova. Eu tomei o líquido da primeira bisnaga, só senti até o esôfago. Não desceu. É como se tivesse sido gaseificado. E como, evidentemente, que ela entendeu a minha intenção, ela já estendeu a mão esquerda, pedindo-me a devolução da bisnaga. Eu a devolvi. Passou-me a outra. A outra era um líquido mais consistente, mais grosso, a grosso modo, eu digo, e eu tomei. Esse sim, desceu. E ressalto que tinha um gosto da amora branca. O gosto idêntico do sabor da amora branca. E aqui eu salto, então, antes que eu me esqueça, possivelmente que para não me esquecer, que 3 dias depois do meu regresso a casa, uma noite, na terceira noite, depois do meu regresso, eu senti necessidade, me senti mal, e senti que eu teria de vomitar. Como o banheiro funcionava lá fora da casa, em que era uma casa do meu filho, eu estava parando porque eu morava na Bahia naquela época, estava no fim do ano em visita aos familiares do Sul. Eu levantei e saí para ir ao banheiro, mas não cheguei até lá. Quando saí da porta, o banheiro ficava a pequena distância, eu fui compelido a vomitar, é o termo correto. E ao vomitar, eu senti novamente o gosto da amora branca. Fazia 3 dias. Bem, volvemos então. Aí, posteriormente a ingerir aqueles líquidos, então que ela me informou telepaticamente que tínhamos uma outra missão a cumprir. E ela não me disse qual, porque ao mesmo tempo, da mesma forma estranha, como se processou a abertura da porta, como se fez a porta, da mesma forma estranha como surgiu aquele pequeno painel na parede à minha direita. Também saiu da parede que se encontrava diante de mim. Era uma cama, era um sofá, que seja uma coisa, que seja outra. A largura de 1 metro e pouco também. E aquilo tudo como se fosse maquinal, como se fosse comandado. Kabbalah encostou-se naquele sofá ou naquela cama e sugeriu-me, pela maneira como se colocou e porque ergueu o vestido, se colocou na posição normal em que a mulher se coloca para relações sexuais, e eu senti, é preciso, já que estou confessando, seja para hoje, seja para amanhã, e porque eu acho que isto é de interesse da ufologia, e talvez seja de interesse de toda a humanidade, eu que já me encontrava já estava com 49 anos, naquela época, eu confesso que senti uma ereção sexual como já há muitos anos eu não sentia. De forma que o ato sexual,
E foi assim muito rápido, foi uma ejaculação precoce, como se diz, foi me juntar à mulher e imediatamente o ato sexual se consumou. E como se nada tivesse havido, há uma parte, a única palavra que Kabbalah pronunciou, e por sinal de forma errada. Ao concluirmos o ato sexual, ela falou também no único sorriso, mas apenas um leve sorriso, porque ela nunca sorriu. Eu a classificaria como mais uma mulher triste do que uma mulher serena, normal. Ela falou assim, entre dentes, a palavra amor. A pronúncia aberta, amor. E ergueu-se, levantou-se como se nada tivesse havido e disse assim: agora vou lhe confiar uma mensagem. Quando eu digo disse, foi telepaticamente, não através de palavras. Vou lhe confiar uma mensagem para publicá-la, dá-la ao mundo até o fim dos seus dias, mesmo enfrentando dificuldades e incompreensões. Ato contínuo, voltou novamente àquele pequeno painel, pressionou um dos botões e de lá, através de uma outra abertura, mas no mesmo ponto, perdão, eu volto atrás para dizer, quando ela disse que me confiaria uma mensagem, eu disse a ela que eu não era muito bom de memória e que possivelmente, após sair dali, eu me esquecesse partes ou não completaria a mensagem. Então foi quando ela me comunicou que ela me faria repetir, ela diria para mim 2 vezes, recitaria 2 vezes a mensagem e que eu jamais a esqueceria. Foi quando ela se dirigiu então ao painel e de lá retirou um diadema, mais ou menos uns 25 centímetros, assim de hastes, e de frente, com a parte de baixo lisa, a parte de cima toda feita assim com pequenos círculos em verde, amarelo, vermelho. Verde, amarelo, vermelho. Depois que se pega da saída e pode, não sei como é que se faria a colocação. Chegou até a minha frente com aquele objeto, com aquele diadema, e ergueu-se, porque ela é bem menor, e eu também inclinei a cabeça vendo o que ela desejava, e me colocou aquele painel, aquele diadema nessa posição da cabeça. Ele não chegou a me pressionar, foi colocado assim, firme, mas não cheguei a sentir nenhuma machucadura na minha cabeça. E ela colocou novamente a mão sobre o peito e com a outra mão, com a mão direita caída, não mais como antes, como na entrada, em sinal de saudação. E eu instintivamente fechei os olhos e passei a entender telepaticamente, a receber telepaticamente a mensagem que tem estes termos: advertências de Kabbalah, mensageiro do mundo de Agali para todos os povos da terra. É preciso que sejam imediatamente desativadas as armas de guerra capazes de acabar com qualquer espécie de vida aqui existente, além de toda a sua apavorante e mortífera devastação, uma guerra nuclear total.